Você já reparou que, em algum ponto da sua vida, foi treinado para se distrair? Treinado para olhar para fora, para se preocupar com o que os outros estão fazendo, pensando ou dizendo? Treinado a competir, a se comparar, a correr atrás de validações que, na verdade, não têm nenhum valor. E nessa busca barulhenta por aprovação externa, você acabou se esquecendo do que realmente importa: você. Não é à toa que se sente às vezes perdido, que mesmo cercado de informações, continua sem direção, que mesmo avançando ainda carrega a sensação de estagnação, porque você tem focado no que está fora, quando a transformação sempre esteve no que está dentro. E se você for honesto o suficiente, saberá que chegou a hora de inverter esse jogo, de voltar os olhos para dentro, de se observar com rigor e, acima de tudo, de se comprometer com sua própria evolução, por inteiro, por 21 dias, com foco total em você mesmo. Esses 21 dias não são apenas um número simbólico. Eles são o tempo mínimo necessário para que sua mente comece a aceitar um novo padrão, para que sua identidade se reconfigure e suas decisões deixem de ser motivadas por impulsos passageiros. Se você assumir esse pacto consigo mesmo, mesmo sem divulgar a ninguém, mesmo sem precisar provar nada para o mundo, você começará a construir a versão mais poderosa de si que já existiu. E se isso está fazendo sentido para você, aproveite este momento. Este é o espaço onde as mentes que se recusam a permanecer paradas se encontram. Aqui, você não vai ouvir palavras vazias, vai encontrar direção, clareza e verdade. Siga conosco. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vive. Comece compreendendo isso. Não é o barulho que te atrasa, é a falta de foco. É a distração que te faz esquecer do que você veio fazer. Quando você retira a atenção das vozes externas e mergulha em sua própria jornada, uma força começa a se acumular dentro de você. É quase imperceptível no início, um incômodo, um chamado, uma inquietação que diz: você pode mais. E essa frase, quando sentida de verdade, muda tudo. Napoleon Hill ensinava que toda mudança significativa começa com uma decisão interna, uma decisão que ninguém precisa saber, mas que transforma a forma como você anda, fala, escolhe. Ele observou isso nos grandes nomes da história: Carnegie, Edison, Rockefeller. Todos eles tinham um momento em que deixavam de reagir ao mundo para começar a moldá-lo. E esse momento sempre começava com um foco absoluto em si mesmos. Não por ego, mas por consciência, porque a verdade é uma só. Você não pode entregar o seu melhor ao mundo enquanto estiver fragmentado por dentro. Não pode gerar impacto se estiver enfraquecido. Por isso, os próximos 21 dias serão um mergulho profundo, uma reconfiguração mental. Uma reconstrução silenciosa, não para parecer forte, mas para ser forte, não para impressionar, mas para viver com autenticidade. E tudo começa com um movimento invisível, desconectar-se do ruído para se reconectar com a essência. Isso significa abrir mão de muitas coisas que você acredita que precisa: likes, comentários, respostas, explicações. Significa resistir ao impulso de compartilhar cada passo e começar a nutrir algo mais raro e valioso, um compromisso silencioso com a sua própria grandeza. Você começa o dia não mais para correr atrás de algo, mas para construir algo. Cada manhã se torna um campo de batalha entre o velho eu e a nova identidade. E, dia após dia, você escolhe o novo. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. Porque permanecer onde está dói mais do que crescer. Porque chegou a hora de parar de se distrair e começar a se transformar. Nesse processo, você vai perceber o quanto ainda estava desconectado de si. Vai notar que durante anos, talvez décadas, você viveu tentando ser aceito enquanto negligenciava a própria alma. Mas agora não.
Agora você decidiu ser inteiro, ser presente, ser fiel à missão que carrega por dentro, mesmo que ainda não consiga colocá-la em palavras. E é aqui que começa o poder do foco total em si mesmo. Quando você para de buscar direção fora e começa a criar direção dentro, quando você deixa de ser reativo e se torna criador, criador de hábitos, de mentalidade, de força, de destino, porque o mundo não foi feito para te moldar, foi feito para ser moldado pela força daqueles que descobriram quem são. Essa é a chave. 21 dias para você se lembrar de quem é e abandonar tudo que não combina mais com a sua grandeza. Há uma força brutal que nasce do afastamento estratégico. Não se trata de isolamento. Trata-se de discernimento, de perceber que boa parte do que consome sua atenção, na verdade, está apenas drenando sua energia. Redes sociais, discussões inúteis, comparações constantes, notícias que te paralisam em vez de te preparar, tudo isso tem um custo, e o preço é sua clareza. Quando você decide colocar foco total em si, você deixa de ser espectador do mundo e passa a ser autor da própria história. Você começa a silenciar as exigências externas e ouvir a própria intuição. E, finalmente, você se dá permissão para mudar o ritmo, para respirar no seu tempo, para pensar com profundidade, para sentir com verdade. E isso muda absolutamente tudo. Napoleon Hill dizia que nada pode resistir a um ser humano que decidiu com clareza o que quer da vida. Mas essa clareza não surge no barulho. Ela surge no recolhimento, no comprometimento com a própria construção. Porque quanto mais você se conhece, menos precisa ser definido pelos outros. É por isso que os 21 dias que virão não são um desafio, são uma libertação. Você vai aprender a cortar distrações com precisão. Vai descobrir que não precisa saber tudo, estar em todos os lugares, responder tudo. Precisa apenas estar inteiro no que escolheu fazer, presente em cada decisão, atento ao que está se tornando. E nesse processo, começará a sentir algo novo, respeito próprio. Porque poucas coisas geram tanta força quanto saber que você está cuidando de si como deve. Está honrando sua energia, protegendo sua mente, alimentando seus princípios. Você vai parar de se trair, vai parar de aceitar menos do que merece e vai começar a exigir de si o que antes só exigia dos outros: integridade, consistência e firmeza. E então, uma nova visão surgirá. Uma visão de futuro não baseada em desejos soltos, mas em atitudes reais. Não em promessas emocionadas, mas em escolhas repetidas. Porque, ao fim das contas, sua vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você começa a praticar o que já sabe. Você já se perguntou por que alguns parecem caminhar com tanta clareza, enquanto outros tropeçam, mesmo quando têm todos os recursos à disposição? A diferença nunca esteve nos recursos, está no foco, está na direção. E essa direção não é dada por circunstâncias, é construída por dentro. Focar em si mesmo não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade. Você só pode oferecer ao mundo o que tem de sólido em si. Só pode liderar quando aprendeu a governar sua própria mente. Só pode ensinar quando aprendeu a ouvir suas verdades mais profundas. Napoleon Hill observava em suas pesquisas sobre os homens mais influentes da história um padrão repetido. Todos eles tinham uma energia concentrada. Não se perdiam nas minúcias. Não desperdiçavam fogo em batalhas que não eram suas. Eles eram mestres em canalizar, em mirar, em escolher com exatidão o que merecia atenção e o que precisava ser ignorado. E aqui está o segredo. Tudo em que você foca, cresce. Tudo o que você alimenta, floresce. E o que você ignora, morre. Então, quando sua atenção está voltada para as opiniões alheias, para a aparência, para o barulho do mundo, você está regando o que não pertence a você.
está alimentando uma identidade que não sustenta sua grandeza. Mas quando você redireciona esse foco, mesmo que aos poucos para si, algo muda. Sua mente começa a organizar as ideias. Seu corpo responde com energia. Suas emoções se aquietam, porque pela primeira vez você está ouvindo o que realmente importa, o que você veio fazer neste mundo. Esse redirecionamento é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Porque quem vive focado nos outros está sempre sendo puxado, está sempre reagindo. Mas quem foca em si começa a liderar, começa a criar, começa a se tornar fonte e não apenas reflexo. E isso exige decisão, porque é mais fácil se distrair, mais cômodo culpar o mundo, mais simples apontar dedos. Mas isso é terreno dos comuns. O extraordinário é aquele que escolhe recolher-se e construir-se, que para de medir forças com o mundo e começa a desenvolver forças dentro de si. A partir do momento em que você foca profundamente em evoluir, sem precisar provar isso para ninguém, você ganha poder. Um poder silencioso, constante, que não depende de aplausos. Um poder que nasce da integridade entre o que você pensa, sente e faz. Esse é o tipo de força que não se aprende em livros. Se conquista na prática, no silêncio das escolhas, nas decisões ocultas, nos nãos ditos com firmeza, nos sims comprometidos com sua missão. É aí que você para de apenas desejar e começa a se tornar. Afinal, a vida não responde ao que você diz que quer. Ela responde ao que você sustenta com foco. E só há um jeito de sustentar algo com foco por tempo suficiente. É quando essa coisa se torna parte de quem você é. Quando o foco não é mais esforço, é identidade. Existe um ponto em que a repetição começa a moldar quem você é. Não estou falando de repetições vazias, mecânicas, sem alma. Falo de decisões conscientes, tomadas todos os dias, que reafirmam sua nova direção. E 21 dias é o tempo mínimo para que seu cérebro comece a aceitar essa nova versão como real. É nesse espaço de tempo que a mente começa a ceder, começa a parar de lutar contra, começa a permitir que o novo se instale. Mas para isso é preciso constância. Não é a intensidade do primeiro dia que constrói a transformação. É a repetição nos dias em que você não está com vontade. É o movimento firme nos momentos em que a dúvida aparece. Napoleon Hill já dizia: a repetição do pensamento é o caminho para a fé. Mas o que muitos não entendem é que essa fé não nasce da motivação. Ela nasce da prática, de levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, de cumprir o que prometeu a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Durante esses 21 dias, você não vai apenas criar novos hábitos, vai criar uma nova autoimagem. Vai começar a se ver como alguém que não quebra a própria palavra, alguém que cumpre, que avança, que sustenta. E com o tempo, essa imagem se torna tão forte que não pode mais ser ignorada. Você para de se sentir um impostor, para de carregar a culpa dos velhos erros e começa a vestir com legitimidade a identidade de quem está construindo algo grande, por dentro e por fora. Mas é importante entender: no início vai doer. O velho eu vai resistir, vai pedir conforto, vai tentar negociar. E é nesse momento que você deve ser firme, porque toda transformação verdadeira exige atravessar um ponto de ruptura, um ponto em que o que era fácil se torna insuficiente e o que é difícil se torna necessário. Você vai perceber que a mente antiga não quer desaparecer, ela quer sabotar. Vai surgir com desculpas refinadas, com distrações bem argumentadas, com pensamentos do tipo: só hoje não tem problema. Mas cada pequena concessão é uma brecha. E se você quer de fato se transformar, precisa fechar essas brechas. Durante esses 21 dias, seja um guardião da sua disciplina, um defensor da sua evolução. Porque quando o tempo passar, o mundo não vai lembrar do seu cansaço nem das suas desculpas, mas vai respeitar o que você construiu em silêncio.
vai reconhecer a força que você acumulou enquanto os outros estavam distraídos. E mais importante do que o mundo ver, é você saber. Saber que não se traiu, que não se sabotou, que permaneceu, que teve coragem de atravessar o desconforto para chegar do outro lado. Porque é lá que sua nova identidade te espera. Não como um prêmio, mas como uma consequência inevitável do seu comprometimento. E quando esse novo eu se instala, ele começa a influenciar tudo. A forma como você caminha, o modo como fala, o olhar que carrega, a postura com que enfrenta os dias. Tudo começa a vibrar em outra frequência. Uma frequência de presença, de firmeza, de grandeza. E então, 21 dias depois, você olha para trás e percebe: o mundo não mudou, mas você mudou. E por isso o mundo responde diferente. Porque você agora é outro. Um homem ou mulher que não vive de impulso, vive de decisão. Existe um momento inevitável em qualquer processo de crescimento em que a dor aparece. Não a dor física, mas aquela sensação de desconforto interno, de frustração silenciosa, de vazio inexplicável. E se você ainda está aqui, lendo isso com atenção, é porque essa dor já te visitou. Talvez você tenha tentado ignorá-la. Talvez tenha se distraído, anestesiado, fugido. Mas ela permanece, porque a dor não veio para te destruir, ela veio para te alertar. É justamente nessa dor que está escondida uma força que poucos aprendem a usar. Aqueles que mais cresceram, que mais se superaram, que mais realizaram, todos eles, sem exceção, encontraram na dor uma alavanca, um impulso, um sinal. Napoleon Hill já afirmava que toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Mas essa semente não brota sozinha. Ela precisa de alguém que saiba transformar dor em direção. Você pode usar a dor como desculpa, ou pode usá-la como combustível. Pode se lamentar ou pode crescer. A escolha é sempre sua. E aqui está o ponto central. A dor tem um poder que o conforto jamais terá. Ela obriga você a olhar para o que está errado, a encarar o que vinha adiando, a romper com a ilusão de que está tudo bem quando claramente não está. Essa é a razão pela qual tantos despertam justamente em seus piores momentos. Porque quando tudo parece desmoronar, aquilo que você vinha empurrando com a barriga finalmente exige decisão. E se você tem coragem de usar essa dor como ponto de partida, se você escolhe focar ao invés de fugir, um novo tipo de força nasce dentro de você. É nessa hora que o discurso dá lugar à ação, que o "um dia eu mudo" vira "agora eu vou", que o "isso me dói" se transforma em "isso me move". Porque o foco real nasce de um coração que cansou de se trair, de uma mente que não aguenta mais desperdiçar potencial. E é nesse limite que o determinado se forma. Talvez você ache que não aguenta mais. Mas e se, na verdade, for exatamente agora que sua verdadeira versão começa a emergir? E se essa dor não for castigo, mas convite? Convite para parar de viver no modo raso e mergulhar fundo em si mesmo? Convite para usar tudo o que te feriu como alicerce para o que você vai construir. Não há força mais respeitável do que a de quem foi quebrado e escolheu reconstruir-se com ainda mais precisão. Não há poder mais puro do que o de quem pegou sua dor e a transformou em compromisso. Compromisso com uma vida que finalmente vale a pena ser vivida. E isso só acontece quando você para de justificar o que te atrasa e começa a transformar tudo em foco. A dor, quando bem direcionada, não destrói. Ela esculpe, ela depura, ela revela. E por isso, quando ela surgir nos seus 21 dias de compromisso, não fuja, acolha, observe e então foque, porque essa dor está apontando o que precisa mudar. E o que precisa mudar precisa de você. Sua mente é o espaço mais valioso que você possui. Tudo o que você conquista começa ali,
Antes da ação, antes da palavra, antes da escolha, existe o pensamento. Mas a mente não opera sozinha. Ela precisa de direção, ela precisa de alimento, e ela vai se moldar para o bem ou para o mal, com aquilo que você repete todos os dias. Napoleon Hill foi incisivo ao afirmar: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E essa frase, tão simples, carrega o segredo de todas as transformações. Porque a maioria das pessoas não percebe que está alimentando a mente com medo, com dúvida, com distração, com negatividade. E depois se perguntam por que não conseguem mudar. Veja bem, você não é apenas o que sente, você é o que cultiva. E cultivar é uma escolha diária. É por isso que os 21 dias que você está assumindo agora serão, acima de tudo, um treinamento mental, um recondicionamento, um processo de reeducação do seu diálogo interno. Porque o modo como você fala consigo mesmo define o tipo de vida que você aceita viver. Se você alimenta a mente com frases do tipo: não sou capaz, isso é difícil demais, não vai dar certo, então é isso que sua mente vai produzir. Porque ela é obediente, ela é lógica, ela executa o que você programa. Agora, se você começa a instalar pensamentos como: eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete, eu tenho energia para construir meu caminho, eu confio no processo, então seu cérebro começa a se reorganizar. A química muda, o comportamento muda, o destino muda. Esse não é um discurso de positividade vazia, é neurociência, é prática observada nos grandes realizadores. Todos eles, em algum momento, pararam de repetir padrões herdados e começaram a escrever novos padrões deliberadamente. Começaram a alimentar a mente com imagens de futuro, com palavras de força, com decisões conscientes. E você pode fazer o mesmo. A mente é maleável. Ela responde à repetição. Se você treinar um músculo, ele cresce. Se você treinar sua atenção, ela se afia. Se você treinar seus pensamentos, eles se tornam aliados. E quando os pensamentos se tornam aliados, o medo recua, a procrastinação perde força e você se aproxima, dia após dia, daquilo que quer realizar. Mas esse treinamento não acontece por acaso. Você precisa assumir o papel de treinador da sua própria mente. Precisa vigiar o que consome. Precisa escolher com rigor o que deixa entrar. Precisa proteger a mente como quem protege um templo, porque é isso que ela é, o lugar onde seu futuro começa a ser construído. Durante os próximos dias, vigie o que você pensa pela manhã. Reforce seus compromissos, escreva, releia, respire com presença. Crie mantras internos que te lembrem da força que está desenvolvendo. E quando pensamentos antigos aparecerem, não lute contra eles, substitua. Diga a si mesmo: essa versão antiga não me representa mais, e siga firme. A cada pensamento transformado, você estará criando uma fundação mais sólida para sua nova identidade. Porque, como dizia Hill, a mente, quando disciplinada, se torna uma usina de poder. E você está, a partir de agora, assumindo o controle desse poder. A comparação é uma armadilha sutil. No começo parece inofensiva, um olhar para o lado, uma análise superficial da vida alheia, uma tentativa de se localizar no mundo, mas aos poucos esse hábito começa a corroer sua presença, porque a comparação nunca é justa. Ela sempre ignora os bastidores e exagera o palco. Ela te mostra o resultado do outro sem revelar o processo, e te faz esquecer que seu único parâmetro válido é você mesmo. Ontem, enquanto você compara, você perde. Perde tempo, perde foco, perde energia, porque tudo o que você direciona para o outro está deixando de ser investido em si. E a vida não retribui observadores, ela retribui construtores.
Os que estão tão imersos em sua própria evolução que não têm tempo para medir forças com ninguém. Napoleon Hill identificava isso com clareza ao analisar os grandes nomes de sua época. Nenhum deles tinha tempo para se comparar. Eles estavam ocupados demais expandindo o que eram, criando, ajustando, evoluindo. A comparação não cabe quando a mente está focada na construção. E há uma verdade incômoda que você precisa encarar. Enquanto você se compara, está inconscientemente afirmando que o outro tem mais valor que você, que a trajetória do outro é mais digna, mais válida, mais admirável. Mas isso é falso. Você não conhece as dores do outro. Não conhece os fracassos ocultos, os sacrifícios, as cicatrizes. E mais, mesmo que conhecesse, ainda assim não importaria. Porque o único terreno fértil onde você pode plantar é o seu. A comparação rouba sua identidade, te arrasta para um território em que nada é suficiente, em que você sempre está atrás, em que qualquer avanço parece pouco. E esse sentimento constante de inadequação é o veneno da ação. Ele paralisa, ele sabota, ele reduz. Se você quer mesmo crescer, precisa cortar isso pela raiz. Precisa redirecionar o olhar, precisa treinar sua mente para buscar inspiração, não competição. Quando você vê alguém realizando algo grande, a pergunta não deve ser por que ele e não eu, mas sim o que eu posso aprender com isso para aplicar na minha jornada. O mundo externo sempre será reflexo do seu mundo interno. Se dentro há comparação, fora haverá frustração. Mas se dentro houver construção, fora haverá resultado. Porque o universo não responde a olhos invejosos, responde a mãos comprometidas. A partir de agora, toda vez que o impulso da comparação surgir, pare, respire. Lembre-se de que sua estrada é única, que ninguém tem o seu conjunto de talentos, de dores, de verdades, que seu caminho não tem que parecer com o de ninguém, só tem que ser fiel ao que você carrega por dentro. E então, volte para si, para o seu foco, para a sua semente, porque é nela que está o fruto que só você pode oferecer ao mundo. Há algo que poucos enxergam, mas que define absolutamente tudo: a força das rotinas invisíveis. Aquelas ações tão pequenas, tão discretas, que passam despercebidas até por você, mas que, repetidas dia após dia, moldam quem você é com uma precisão brutal. Não são os grandes feitos que mudam sua vida, são os pequenos hábitos, silenciosos e consistentes, que esculpem sua identidade. E é por isso que muitos falham, porque esperam que a transformação venha de um momento épico, de uma virada espetacular. Mas a realidade é mais discreta. Ela acontece nas escolhas mínimas, no que você faz quando ninguém está vendo, no que você decide repetir quando o mundo não está prestando atenção. Napoleon Hill dizia que o sucesso é o resultado de pequenos esforços repetidos dia após dia. E essa frase é um espelho, um lembrete de que cada gesto carrega uma semente. Você acorda e decide não tocar no celular por uma hora? Semente. Você toma água antes do café? Semente. Você escreve 3 metas no papel e olha para elas com seriedade? Semente. Pode parecer insignificante hoje, mas em 21 dias, em 60, em 180, você terá uma colheita que parecerá milagre para quem só olha o palco, mas que você saberá que foi plantada em segredo. É preciso resgatar o valor do simples, da disciplina que não precisa de plateia, do compromisso que não precisa ser compartilhado, porque é assim que você constrói uma base sólida, uma mente firme, um corpo pronto, um espírito decidido. As rotinas invisíveis são como tijolos de uma muralha. Nenhum deles impressiona sozinho, mas juntos, com consistência, formam uma estrutura que te protege, te sustenta, te representa. São essas pequenas ações que fortalecem seu sistema de decisão, que aumentam sua resiliência, que desenvolvem a sua própria percepção de quem você é.
E essa percepção vale ouro, porque você começa a confiar em si. Não porque leu algo inspirador ou porque ouviu elogios, mas porque você tem provas internas, provas de que cumpre o que promete, provas de que continua mesmo cansado, provas de que é alguém que aos poucos está vencendo o velho eu. Essa vitória diária não será aplaudida, não será celebrada, mas será sentida. Você vai perceber que sua postura mudou, que sua fala tem mais peso, que sua mente responde com mais firmeza. Tudo porque você treinou o que poucos têm coragem de treinar. O hábito de manter-se constante mesmo sem motivação. E aqui está o verdadeiro segredo. A motivação pode até iniciar o processo, mas é a rotina invisível que o sustenta. É ela que transforma a emoção inicial em estrutura permanente. É ela que cria raízes profundas, impossíveis de serem arrancadas por críticas, por fracassos, por dias ruins. Por isso, olhe com respeito para as pequenas práticas que você está escolhendo cultivar nesses 21 dias. Porque elas não são pequenas, elas são a base, e a base é tudo. Em algum momento, você vai se perguntar se tudo isso está valendo a pena. Vai olhar para os lados e perceber que o mundo segue correndo, distraído, enquanto você está ali, firme em sua construção. Vai olhar para dentro e, mesmo sentindo que algo está mudando, não verá ainda o reflexo disso no lado de fora. E é nesse momento que a maioria desiste. Desiste porque não vê resultado, porque não houve reconhecimento, porque nada parece ter mudado. Mas o que poucos entendem é que a transformação real acontece antes do mundo perceber. Ela começa quando você decide continuar mesmo sem prova, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia. É nesse ponto que nasce a fé inabalável. Não a fé religiosa, mas a fé prática. A fé que te faz seguir mesmo quando os olhos ainda não enxergam. A fé que Hill atribuía aos homens que mais realizaram na história. Aquela convicção interna que não depende de evidências, porque já está alimentada por decisão. Você precisa entender isso. A jornada não te entrega os frutos antes de você provar que é capaz de cuidar da semente. Ela exige perseverança, exige paciência, exige presença. Porque se tudo viesse fácil e rápido, você não teria estrutura para sustentar. Você não teria maturidade para multiplicar. E tudo se perderia tão rapidamente quanto veio. Existe um tempo de maturação invisível. Um tempo em que o universo está observando se você realmente quer o que diz querer. Se está disposto a continuar mesmo sem receber. Se está comprometido com o processo ou apenas encantado com a ideia. E esse tempo é precioso. É nele que sua raiz cresce, que sua identidade se solidifica, que seu caráter se refina, porque o resultado não vem para provar que você é capaz. Ele vem como consequência de já ter se tornado. Por isso, quando a dúvida surgir, quando a vontade de parar gritar, lembre-se do motivo que te fez começar. Volte para ele. Fortaleça ele. Porque esse motivo precisa ser mais forte que o cansaço, mais forte que a ausência de resultado, mais forte que a voz do velho eu tentando te convencer a voltar. Você não precisa de sinais externos para seguir, você precisa apenas de um voto interno de continuidade. Um voto de que, aconteça o que acontecer, você vai até o fim. Porque sabe que nada que vale a pena nasce no imediatismo. E porque entende que a fé não é esperança, é convicção em movimento. E quando você se move com essa fé, dia após dia, algo muda. Não fora, dentro. Sua presença se expande, sua energia se eleva, sua vibração se alinha com a realidade que ainda não chegou, mas que se torna inevitável. O mundo não responde a quem duvida, ele responde a quem decide. E é por isso que mesmo que você ainda não veja nada mudando, continue. Porque dentro de você já está tudo mudando. A razão pela qual tantas pessoas falham não é porque não têm talento, nem porque não têm oportunidade.
É porque vivem negociando com a antiga versão de si mesmas. A cada passo que tentam dar, o velho eu reaparece. Propõe acordos, sussurra desculpas, sugere atalhos. E com o tempo vai vencendo, não com força, mas com familiaridade. Esse velho eu é confortável. Ele já conhece seus medos, seus limites, suas rotas de fuga. Ele sabe onde você costuma desistir. Ele lembra o que te desanima. Ele tem um histórico de sabotagem que se disfarça de proteção. Mas a verdade é que, se você continuar escutando essa versão, continuará preso aos mesmos ciclos. Chega uma hora em que não dá mais para negociar, em que você precisa olhar para dentro e dizer: acabou. Acabou a tolerância com desculpas. Acabou o espaço para a procrastinação disfarçada de prudência. Acabou a permissão para permanecer onde está. Esse momento é duro, é solitário, mas é libertador, porque é nele que você finalmente assume o controle. E quando isso acontece, o velho eu começa a perder força. Ele vai insistir, vai tentar te puxar. Mas você já não responde mais como antes, porque algo em você já está diferente. A nova versão que você está construindo nesses 21 dias precisa de espaço. E esse espaço só aparece quando você fecha as portas para a antiga. Não dá para sustentar duas identidades ao mesmo tempo. Ou você é aquele que sempre para no meio, ou é aquele que vai até o fim. Ou você repete os padrões antigos, ou estabelece uma nova história. E essa nova história exige firmeza, exige repetição, exige presença. Porque o velho eu vai tentar voltar quando você estiver cansado, quando algo der errado, quando você se sentir sozinho. Mas se você tiver clareza de quem está se tornando, vai continuar. Não por motivação, mas por decisão. Essa decisão muda tudo. Ela molda sua postura, afeta sua linguagem, reorganiza suas prioridades. Porque quando você para de negociar com a versão que já não serve mais, você começa a operar com a identidade da sua melhor versão. Aquela que não hesita, que não adia, que não precisa de estímulo, só precisa de direção. E é aí que você se torna imparável, porque não depende mais de condições externas, não depende mais de incentivo, não depende mais de estar no momento ideal. Você se move porque decidiu, e essa decisão, sustentada todos os dias, começa a fazer o impossível parecer natural. Você vai olhar para trás e perceber que tudo o que te travava era você mesmo. Tudo o que te sabotava era a permissão que você dava ao antigo eu para seguir no comando. Mas agora não. Agora você não precisa mais negociar. Você só precisa sustentar. Sustentar o novo, sustentar a escolha, sustentar a identidade que finalmente te representa. Toda vez que você assume uma nova identidade, um conflito silencioso começa a se formar entre quem você está se tornando e o ambiente que te cercava até aqui. Isso é inevitável, porque sua nova mente começa a rejeitar antigos estímulos. Aqueles mesmos que antes pareciam inofensivos, agora incomodam. Os mesmos hábitos que pareciam normais, agora se mostram limitantes. As conversas, os padrões, os lugares, até mesmo as vozes, tudo passa a ser percebido de outro modo. E não, isso não é arrogância, isso é maturidade. É um sinal claro de que você está se alinhando com algo maior, mais refinado, mais coerente com seu propósito. Quando a identidade muda por dentro, ela começa a pedir coerência por fora. E esse é um dos testes mais difíceis do processo de transformação. Ter coragem de ajustar o ambiente ao novo eu. Nem sempre será possível mudar tudo de imediato, mas será necessário, ao menos, proteger o que está nascendo dentro de você, porque a nova mentalidade ainda é frágil, ainda está em fase de formação, e se for constantemente exposta a estímulos contrários, ela se enfraquece, ela se quebra, ela se confunde. Napoleon Hill,
Observava que os ambientes moldam o comportamento com mais força do que as intenções. Por isso, ele recomendava cercar-se de influências que reforçassem a mentalidade desejada. Isso significa selecionar com sabedoria os conteúdos que você consome, as pessoas com quem você compartilha sua energia, as atividades que ocupam seus espaços mentais. Tudo isso influencia, e muito. Se você passa o dia cercado de negatividade, distração, mediocridade, não espere se manter firme na disciplina, porque o ambiente, mesmo de forma sutil, pressiona, ele empurra, ele tenta puxar você de volta ao nível que já não te serve mais. E se você não estiver atento, começa a regredir sem perceber. Por isso, durante esses 21 dias, seja radical com aquilo que entra na sua mente e no seu campo emocional. Observe com clareza onde sua energia se expande e onde ela se esgota. Quais conversas te fortalecem e quais te drenam? Quais vozes te impulsionam e quais te enfraquecem? E mais do que isso, crie um espaço sagrado ao seu redor. Um espaço onde você se sente inteiro, comprometido, alinhado com a versão que está nascendo. Pode ser um cômodo, um horário, um ritual, mas precisa existir. Precisa haver um lugar onde você se encontre consigo, sem ruídos, sem julgamentos, sem interferências externas, porque o novo você precisa respirar, precisa crescer, precisa de silêncio, de espaço, de alimento. E isso só é possível quando você decide, de forma consciente, blindar seu ambiente contra aquilo que tenta te empurrar para trás. Você não está sendo radical demais ao se afastar do que te atrasa. Você está apenas sendo justo com quem está se tornando, porque ninguém chega a um novo destino carregando tudo aquilo que o prendia ao ponto de partida. Cuidar da sua energia é uma das formas mais profundas de respeito por si mesmo. Não aquela energia mística e vaga, mas a energia concreta, sua disposição, seu entusiasmo, sua clareza, sua presença. Tudo isso é energia, e tudo isso pode ser drenado se você não estiver atento. A maioria vive cansada, não porque faz demais, mas porque se dispersa demais. Está sempre com a mente em 1000 lugares, o coração em batalhas que não importam, o corpo em tarefas que não acrescentam. E essa dispersão cobra um preço alto, rouba sua força de execução. Porque ninguém consegue construir uma nova identidade com o tanque vazio. Cuidar da energia começa por dizer não. Não ao excesso de estímulos, não à necessidade de agradar todo mundo, não à obrigação de estar sempre disponível. Porque estar disponível para todos é, muitas vezes, estar ausente de si. Você precisa aprender a recusar o que parece urgente para manter o que é importante, a escolher o que te alimenta, não o que apenas ocupa tempo. A priorizar a qualidade dos seus momentos, não a quantidade de suas atividades. Napoleon Hill enfatizava que a concentração é um dos pilares do sucesso. Mas não há concentração verdadeira sem energia preservada. E não há energia preservada sem clareza de onde ela está sendo investida ou desperdiçada. Durante essa jornada de 21 dias, comece a rastrear o que te cansa além do necessário. É um ciclo de pensamento, uma conversa, um comportamento automático, uma obrigação autoimposta, um hábito digital? Identifique, corte, ajuste. Porque a energia que você economiza no supérfluo é a mesma que você pode investir naquilo que transforma. O foco não nasce da força, ele nasce da leveza, da ausência de excessos, da decisão de carregar apenas o essencial. Você precisa de energia para sustentar sua nova identidade. E essa energia não se acumula por acaso. Ela é cultivada, é defendida, é protegida como um recurso valioso. Porque é. Pense nisso como um guerreiro em treinamento. Ele não desperdiça força em brigas inúteis. Ele não luta por tudo. Ele luta pelo que importa. E é assim que você deve viver a partir de agora. Como alguém que entende que sua energia é um recurso estratégico, que escolhe suas batalhas, que economiza palavras,
que filtra seus ambientes, que dorme com intenção, que acorda com direção, porque quando sua energia está preservada, sua mente se torna afiada, sua disciplina se torna natural, sua presença se torna magnética, e então tudo ao seu redor começa a responder diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você está presente nele com outra qualidade de consciência. Disciplina é uma palavra que muitos temem. Associam-na à rigidez, ao peso, à obrigação, mas essa visão é distorcida. A disciplina não é opressora, ela é libertadora. Ela tira você do ciclo da indecisão. Ela elimina o cansaço das escolhas repetidas. Ela te afasta da oscilação emocional que tantos chamam de vida normal. Porque quando há disciplina, há estrutura. E onde há estrutura, há progresso real. O impacto da disciplina não é imediato e, por isso, muitos a abandonam cedo demais. Ela age no invisível. Ela constrói no silêncio, ela fortalece nas sombras, mas com o tempo ela se revela nos lugares mais improváveis, na calma diante da pressão, na firmeza diante da tentação, na clareza diante do caos. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E essa ponte é feita de decisões pequenas, mas firmes, de repetições simples, mas inegociáveis, de atitudes que ninguém vê, mas que você sente. Porque toda vez que você cumpre uma tarefa sem estar com vontade, está enviando uma mensagem ao seu cérebro. Eu sou confiável. E essa confiabilidade interna vale mais do que qualquer motivação passageira. Porque ela te sustenta nos dias ruins. Ela te segura quando o ânimo vacila. Ela te impulsiona quando tudo parece pesado, porque nesse momento você já não age mais por vontade, você age por identidade. Essa é a verdadeira força da disciplina. Ela te transforma em alguém que executa, não importa o humor. E isso muda tudo, porque enquanto o mundo ainda está refém de ciclos emocionais, você segue firme, constante, presente. E essa constância silenciosa é o que constrói resultados que parecem impossíveis para os olhos dos inconstantes. É por isso que você deve respeitar cada pequena prática que está cultivando, cada compromisso diário, cada ajuste de rota. Não subestime a força do simples, porque somados, esses atos formam uma muralha intransponível, formam a base de uma vida com propósito. Formam o alicerce de uma mente que não se dobra. E a beleza da disciplina está justamente no invisível. No que só você sabe que está sendo feito, porque é isso que a torna nobre, porque é isso que a torna sua. E quando os frutos começarem a aparecer, e eles vão aparecer, você não vai se surpreender. Vai apenas confirmar. Isso foi plantado lá atrás, quando ninguém acreditava. Mas eu continuei. Muitos esperam se sentir prontos para dar o primeiro passo. Esperam ter clareza, motivação, segurança. Mas essa espera é um dos maiores venenos da realização. Porque a prontidão não antecede a decisão. Ela nasce dela. Você não age porque está pronto. Você está pronto porque decidiu agir. A vida não recompensa os que esperam certezas. Ela favorece os que se movem com coragem, os que ousam começar com dúvida, os que escolhem confiar mesmo sem garantias, porque é no movimento que a clareza aparece, é no caminho que as respostas surgem, é na prática que a mente se ajusta. Napoleon Hill insistia nesse ponto. Ele afirmava que a indecisão é o veneno silencioso dos sonhos, que a dúvida constante mina a autoconfiança e que o maior poder de um ser humano está na capacidade de decidir, com firmeza, com intenção, com propósito. Então pare de esperar a circunstância perfeita. Pare de exigir do mundo o que ainda não decidiu dentro de si, porque se você não decide, o mundo decide por você. E o que ele escolhe, geralmente, não te favorece. Ele te empurra para o comum, para o reativo, para o confortável. E é por isso que a decisão precisa partir de dentro.
de um lugar que ninguém acessa, mas que comanda tudo. Você pode estar inseguro, pode estar cheio de dúvidas, pode não enxergar o caminho inteiro e, mesmo assim, pode decidir. Porque a decisão verdadeira não depende do cenário, ela depende da identidade. Quando você diz a si mesmo, é isso que vou fazer, algo se alinha dentro. Uma força silenciosa começa a se mover e, mesmo sem saber como, você encontra o caminho. A prontidão é construída, ela não vem de fora. Ela vem das pequenas ações que você executa enquanto ainda sente medo. Vem dos compromissos que você honra mesmo sem ver progresso. Vem da força que você cultiva toda vez que escolhe continuar mesmo sem estar preparado. E a verdade é que ninguém está totalmente pronto para o que transforma. Porque toda grande mudança exige um salto, um passo no escuro, um voto de confiança. E esse salto, por mais incerto que pareça, é o que te separa da versão que você quer se tornar. Então, decida. Agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver calmo. Não quando você sentir segurança. Decida enquanto o mundo ainda está confuso, enquanto as vozes internas ainda tentam te puxar, enquanto a dúvida ainda bate. Porque é exatamente nesse ponto que a decisão se torna um divisor de águas. Quando você decide, tudo começa a se alinhar, as ideias chegam, as oportunidades aparecem, a energia se reorganiza, porque o universo não apoia quem hesita, ele apoia quem assume, quem banca, quem sustenta. E é isso que você está sendo chamado a fazer: assumir, bancar e sustentar o novo que quer viver. Em algum ponto da jornada, você vai perceber que ainda há uma desculpa sobrevivendo. Uma que não grita, mas sussurra. Uma que não é óbvia, mas que aparece nas entrelinhas dos seus pensamentos. É aquela justificativa refinada, disfarçada de lógica, que você repete sempre que se aproxima demais de algo que exige sua total entrega. Essa desculpa é traiçoeira porque parece sensata. Ela diz coisas como: agora não é o momento ideal, eu só preciso de mais um tempo, assim que eu resolver isso, eu volto com tudo. Mas a verdade é que essa voz não está protegendo você, está te paralisando. E enquanto ela existir, o velho padrão ainda terá um lugar para se esconder. A desculpa é a armadura do medo. E enquanto você a carrega, ela impede o crescimento real. Porque tudo que serve de argumento para adiar sua evolução, na verdade, serve de barreira. É uma âncora disfarçada de prudência, e a única maneira de romper com ela é expô-la à luz da consciência. Dizer a si mesmo, com clareza e coragem: essa justificativa não me serve mais. Napoleon Hill sabia disso quando escreveu sobre a autossabotagem. Ele dizia que a mente encontra sempre uma razão para proteger o status quo, e por isso, a decisão de crescer precisa ser maior do que a necessidade de entender tudo. Em outras palavras, não espere se sentir completamente esclarecido para agir. Espere sentir o peso da verdade e então mova-se. Você já sabe o que precisa ser feito, já intuiu o que precisa ser deixado para trás. Já sentiu no corpo o que está drenando sua força e ainda assim talvez esteja mantendo essa última desculpa viva. Mas agora é o momento de encerrá-la, de reconhecer que ela não é sua aliada, que ela não está te segurando para proteger, está te segurando para manter você pequeno. Essa ruptura interna pode ser silenciosa, mas é definitiva. É quando você para de dar ouvidos à voz do adiamento. Quando você diz basta e finalmente fecha a porta para qualquer argumento que tente suavizar a sua responsabilidade com sua própria evolução. E algo extraordinário acontece quando essa última desculpa morre. A energia retorna, a clareza aparece, a vontade de agir se intensifica, porque você parou de dividir sua atenção entre o que quer e o que teme. E agora, finalmente, está inteiro, presente, comprometido, alinhado com o que decidiu viver.
A maioria das pessoas espera por momentos épicos, acham que a transformação acontece em grandes saltos, em cenas de filme, em momentos decisivos, mas a realidade é que o novo padrão, aquele que realmente muda sua trajetória, não se constrói nos dias grandiosos, ele se consolida nos dias comuns. É fácil manter o foco quando tudo está dando certo. É fácil se sentir forte quando está motivado. É fácil repetir afirmações quando o corpo está descansado e a mente está otimista. Mas é nos dias neutros, nos dias comuns, nos dias em que nada acontece de especial, que a verdadeira identidade é moldada. O novo padrão precisa ser sustentado quando o mundo está igual, quando as emoções oscilam, quando o progresso parece lento. Porque é nesses dias que você envia à sua mente a mensagem mais poderosa. Isso não depende de circunstâncias. Isso depende de quem eu escolhi ser. Napoleon Hill observava que os homens mais realizados eram, acima de tudo, consistentes. Não perfeitos, não brilhantes o tempo todo, mas constantes. Eles mantinham o ritmo quando ninguém estava olhando. Executavam com excelência mesmo quando o cenário não era ideal, porque entendiam que o que se repete no comum se manifesta no extraordinário. O desafio, portanto, não é se manter firme quando tudo conspira a favor. É sustentar sua decisão quando nada está diferente lá fora, mas tudo já mudou por dentro. Quando você acorda em uma manhã qualquer, com os mesmos compromissos, com a mesma rotina, e mesmo assim escolhe repetir aquilo que te fortalece, é aí que o novo padrão se enraiza. Esses dias não são em vão. Eles são os tijolos invisíveis da sua nova realidade. E cada escolha feita nesses momentos tem um peso muito maior do que você imagina. Porque, ao final, não é a intensidade de alguns dias que transforma uma vida. É a firmeza de muitos dias comuns. Por isso, pare de esperar o cenário perfeito para dar seu melhor. Comece a tratar o hoje como sagrado. Comece a agir com excelência no que já está em suas mãos. Porque é essa qualidade de presença, essa entrega silenciosa que começa a abrir portas. O mundo responde à consistência, à coerência, à vibração de alguém que não negocia mais com o antigo. Você já fez escolhas demais baseado em exceções. Já permitiu que a oscilação emocional decidisse por você. Mas agora, com esse novo padrão se formando, é hora de ser maior do que isso. É hora de agir por direção, não por sensação, de se mover por decisão, não por empolgação. E quando você sustenta isso por tempo suficiente, algo muda. Não fora, dentro. Você não precisa mais se forçar, porque aquilo que antes era esforço se tornou natural. O que antes era disciplina, agora é identidade. E o que antes exigia coragem, agora é apenas quem você é.